Bom dia, terceiro ano, boa tarde, boa noite. Uma aula rapidinha de introdução aqui em História. A gente vai introduzir os anos 30 e antes de ficar em episódios mais particulares, eu gostaria de dar essas linhas gerais sobre os anos 30, tá? Nesses anos 30, ele é marcado por uma palavrinha, olha a palavrinha nova, ele é marcado pela dicotomia. O que é dicotomia? Nos anos 30 você tem dois times bem evidentes, você tem dois grupos muito evidentes se destacando no mundo ocidental nos anos 30. Que grupos são esses? Você tem de um lado as ditaduras e você tem do outro lado as democracias, tá? Essa polarização nos anos 30 ela é evidente, tá? Eu vou começar pelo grupo mais fácil da gente entender, que a gente já trabalhou várias vezes, isso fica tranquilo. Nos anos 30 você tem o estabelecimento de ditaduras por todo o mundo conhecido, tá? Você tem finalmente a Alemanha assumindo o nazismo, né? A Alemanha com Hitler, você tem a Itália com o fascismo do Mussolini, você tem o Brasil com o Getúlio Vargas, você tem a União Soviética com o Stalin, tá? De certa forma, em proporções diferentes e em mentalidades até diferentes. Por exemplo, no Brasil você tem o nacionalismo, tá? Na Alemanha você tem o nazismo, na União Soviética você tem o comunismo, você tem pensamentos diferentes, certo? Ok? Tudo bem? Mas as ditaduras se estabelecem. Por exemplo, na Alemanha, a tal da supremacia ariana. Na Itália, o fascismo. A ideia de que há um grupo que é superior aos outros, isso se estabelece, tá? Você vai ver na setinha aqui que eu botei comunismo entre aspas. Por que eu botei comunismo entre aspas? Porque você já aprendeu comunismo e você sabe que a partir do momento que o comunismo se estabelece numa sociedade, você não tem mais Estado. E o Stalin, ele é o Estado, certo? Então, na União Soviética é outra coisa. Tanto é que esse período da história no qual o Stalin dominou a União Soviética, a gente vai chamar de stalinismo. Então, olha, é uma diferença considerável daquilo que você aprendeu na teoria comunismo. Então, a União Soviética ela vai se chamar de comunista, mas toma cuidado, porque você sabe que não é bem comunismo isso, tá? Ditadura sim. Ditadura ela é, e a ditadura ela cabe em todos os cenários, a Itália, a Alemanha, Brasil, União Soviética, Argentina e tantos outros lugares que você vai ter pelo mundo. Pelo cenário de opressão, pelo cenário de fim das liberdades individuais, fim da liberdade de expressão, você vai ter a censura e, como eu disse antes, você vai ter a superioridade de um grupo em relação aos outros. Ok? Então, por exemplo, na Alemanha, o ariano ele vai ser melhor do que o judeu, tá? Então, as ditaduras se pautam por essa opressão, tá? Como essa aula de introdução, eu vou fechar por aqui. Agora, do outro lado dessa dicotomia, você tem as democracias. As mais famosas são Estados Unidos, Inglaterra, França. Mas você vai perceber também que o Pro vai ser um pouco polêmico nessa aula, porque ele botou democracias entre aspas também. E por quê? Uai, o norte-americano, o inglês dentro de casa, eles não vivem democracias? Claro que vivem. Eles têm liberdades individuais, eles têm liberdade de expressão e tudo que tem a ver com democracias, com certeza, você não tenha dúvida disso, eles têm sim, senhor. Mas que raios eu estou fazendo então? Bom, você não pode esquecer que nos anos 30 ainda, a Inglaterra, por exemplo, mantém seu domínio na Índia e é um domínio cada vez mais forte, certo? A Inglaterra, você não pode esquecer, ela é um império. Então, como é que você pode chamar um lugar que é um império de democrático? Você está percebendo a contradição? Tá? A Inglaterra ela só vai libertar a Índia depois da Segunda Guerra Mundial. E ai de quem na Índia se opuser
né, se colocar contra a Inglaterra, tá? Não pode, não vai, isso não vai dar resultado, tá? Então, na Inglaterra, ela é uma democracia dentro de casa, né? Ela é você tem você não pode esquecer que a Inglaterra também tem o regime da monarquia até hoje, né? Mas mesmo assim, com monarquia, você tem as ideias de liberdade de expressão, as liberdades individuais, você pode ir e vir na Inglaterra. Só que quando você joga isso para a política externa de um país como a Inglaterra, você não tem nada de democracia não. Tá? Você vai ter a coleira bem apertada no pescoço dos outros. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Você vive essa ideia de liberdades individuais dentro de casa, bonitinho, país republicano, país democrático, beleza, tranquilo. Mas já no século XIX, e isso se estende para o século XX, os Estados Unidos mandam e desmandam na América como bem entendem. É como se a América como um todo, isso vai piorar nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Os Estados Unidos acham que o restante do continente americano é tipo o jardim deles, que eles podem fazer o que eles bem entenderem, tá? Isso não é uma mentalidade democrática, tá? Ela é tudo menos democrática. Ela é uma mentalidade imperialista. Democrática não é. Tudo bem? Tá? Então pensem nos anos 30 como essa dicotomia, como essa separação entre duas mentalidades. É um mundo separado de fato, tá? O mundo ocidental em duas mentalidades bem claras, tá? E o que vai resultar disso, dessa dicotomia, é a Segunda Guerra Mundial, mas isso a gente vai falar lá pra frente. Tudo bem? Brigadão, se cuida aí pelos próximos tempos e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau, bom resto de semana e até mais.